E eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra para os pais. Mas mamãe, não desligue, você que está aqui não se preocupe se você não é pai, porque não é só a questão do pai. Eu quero que a gente pense um pouco sobre essa transmissão de geração, o legado de uma geração a outra, quando a gente passa o bastão. Então a gente vai falar um pouco sobre pais, mas nós vamos conversar e pensar e refletir um pouco sobre o que uma geração deixa de influência para a próxima geração. E uma coisa muito interessante hoje, porque nessa última quinta-feira eu tive a oportunidade de falar aos alunos do Colégio Água Viva, né? Entrei em algumas salas do Fundamental 2 e eu dei uma palavra sobre a questão do Dia dos Pais. E quem tem um filho nessa idade, né, você vai ver o que o seu filho ouviu, porque foi exatamente, claro que vai mudar um pouco a linguagem, mudar um pouco as aplicações, mas o que eu vou compartilhar hoje foi exatamente o que eu compartilhei lá. E se você não tem o filho no Colégio Água Viva, você já é um merchan aqui, ó, já se prepara para o ano que vem, coloque seu filho lá, porque eu tenho certeza que o seu filho receberá um ensino de educação cristã, princípios e valores cristãos, momento merchan, aí, ó. Mas é verdade, você vai ver o que eles ouvem lá, porque exatamente o que eu vou compartilhar com vocês, foi exatamente o que eu compartilhei, né, lá na quinta-feira para os alunos. Então eu queria conversar um pouco sobre essa questão dos pais. Se tivesse um tema para hoje, o tema seria pais imperfeitos. Pais imperfeitos. Porque quando a gente conversa sobre a importância do papel do pai na família, é impressionante como num bate-papo as pessoas reconhecem essa importância de uma figura paterna, de uma influência paterna. Mas da mesma forma é impressionante como nós não fazemos nada para mudar. A Bíblia mostra que essa realidade, essa importância da figura paterna, e de novo, quando eu falo figura paterna, gente, estou falando dessa influência, tá? Se você de repente foi criado, ou se você é mãe solteira, ou a vovó, o titio, a titia, o responsável, eu quero que a gente pense hoje sobre essa influência de uma geração para outra, esse legado que uma geração deixa para a próxima geração, e algumas coisas que a gente precisa conversar, refletir e talvez mudar. E é incrível olhar para a nossa sociedade, ver que essa realidade, dessa dificuldade de trazer um legado saudável, positivo, espiritual, como é difícil. A Bíblia mostra vários exemplos de pais imperfeitos. A Bíblia mostra vários exemplos de uma paternidade negativa, que não deu certo. E quando a gente fala de Dia dos Pais, é diferente do Dia das Mães, né? Não sei, Dia das Mães, vai café na cama, vai flor, vai um monte de coisa. Dia dos Pais, ele passa, oi pai, feliz Dia dos Pais, valeu. Ô paizão, valeu. Mas independente disso, é diferente. Porque mãe, cara, é um negócio assim, eu não sei se já ouviu, tem aquela história, né? Mãe, às vezes tem uma mãe lá que você acha imatura, e alguma coisa assim, e de repente, quando nasce o bebê, se transforma numa leoa. Eu não sei se tem questão, né, dos hormônios, a produção de leite, ela gera a vida dentro dela, e de repente vira uma mãezona. O pai não. A gente precisa aprender a ser pai. Eu não estou aqui fazendo uma desculpa ou defendendo os pais, mas é diferente. A gente precisa aprender a ser pai. Nós não somos assim. Não é um negócio que gera dentro da gente, não tem um hormônio que muda. A gente precisa aprender a assumir esse papel de pai. E eu quero olhar na Bíblia 3 exemplos de pais imperfeitos. Mas de novo, eu não estou aqui para tacar pedra nos pais, eu não estou aqui para criticar, para julgar, porque primeiro, quem somos nós para julgar? Então não é para julgar esses homens de Deus, não é para julgar essas pessoas que passaram, é para aprender algumas lições de pais imperfeitos. E em cada pai que a gente olhar, eu vou separar alguma coisa para a gente conversar. Então em cada pai vai ter uma lição e uma aplicação prática para a nossa geração, para a nossa realidade. O primeiro que eu quero que você abra é o pai Eli. 1 Samuel capítulo 2, nós temos a história desse pai Eli. Todo mundo conhece a história dos filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 2. Eli era um sacerdote. Eli foi aquele que foi usado por Deus para falar para Samuel: ó Samuel,
Ele que cuidou de Samuel, ele que ensinou Samuel. A gente olha Samuel, Samuel foi um grande homem do Senhor. Samuel começou a carreira bem e terminou bem. Samuel foi íntegro em todas as suas ações e decisões. Eli foi quem cuidou de Samuel, quem que levou Samuel a ouvir a voz do Senhor. Mas quando a gente olha para os filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e versículo 17. Versículo 12 diz assim, ó: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Versículo 17: o pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Em Eli, nesse pai imperfeito, eu quero conversar com vocês sobre espiritualidade. Espiritualidade. Em cada pai a gente vai conversar sobre algum tema ou algum tópico. Em Eli eu quero conversar sobre espiritualidade, porque Eli era um sacerdote. E já desde a época de Deuteronômio, das leis, quando eles instruíram as leis, você pega Deuteronômio 18, quando fala a questão dos sacerdotes, já era separado. Quando vinha a oferta, eles tinham que separar tais partes do gado, da ovelha que era trazida, e tais partes eram para o Senhor. Vamos trazer para a nossa realidade, como se fosse assim, eram umas partes, os melhores eram para o Senhor. Então pegava o picanha, o filé mignon era para o Senhor. O colchão duro, a buchada, daí deu que você gosta ou não, tá, mas só era para os sacerdotes. Era mais ou menos assim, essa era a realidade. O que eles faziam? Quando chegava lá, eles começaram a ameaçar o povo. Me dá essa picanha. Não, mas essa picanha é do Senhor, você fica quieto. E eles usavam com um tridente, eles separavam para eles. Eles começaram a usurpar, eles começaram a roubar de Deus. E o que fala aqui na Bíblia é que de alguma forma Eli não conseguiu transportar, levar, ensinar para os seus filhos este valor do altar, da oferta do Senhor. E eu quero conversar sobre espiritualidade. Pais imperfeitos nem sempre conseguem transmitir para os seus filhos o valor da espiritualidade, o valor de uma vida espiritual. Agora, como que eles descobrirão o valor da espiritualidade se eles não olham o nosso exemplo? Como eles aprenderão a orar se eles não veem o pai orando? Como eles aprenderão a ler a Bíblia se o pai não dá valor à leitura da Bíblia? Como eles aprenderão a dar valor à igreja se os pais não dão valor a essa reunião de comunhão? Como eles aprenderão que a comunhão é importante? E aqui não é, gente, não é mensagem encomendada não, é você que está aí online, né? Como eles aprenderão o valor da comunhão se a gente grudou no online e não sai mais do online? E eles olham em casa e vê o papai no online, ou a mamãe no online, mas o papai e a mamãe ficam fazendo comida, não dão valor não dão o valor real, não dão a devida atenção, estão fazendo outras coisas, fala com todo mundo, fica no celular e a televisão está rolando culto. Como que eles vão aprender o valor real da espiritualidade, o valor real da nossa comunhão, o valor real e a importância de estarmos juntos, se essa geração acima da deles não transmite valores espirituais para a próxima geração? Talvez, a gente pode conversar entre nós, talvez nós não recebemos esses ensinamentos. Talvez a geração que nos sucedeu não transmitiu ou não conseguiu de alguma forma. De novo, eu não estou tacando pedra na geração que passou, não estou querendo tacar pedra nos nossos pais, naqueles que eram responsáveis e cuidaram da gente. Não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente precisa conversar sobre isso. Se nós não recebemos a espiritualidade como um valor essencial da nossa vida, e aí nós vamos ficar assim: eu não aprendi. Eu não aprendi sobre isso, então eu não vou fazer. Eu não aprendi sobre oração, então eu não vou orar. Eu não aprendi sobre leitura da Bíblia, então eu não vou ler. Eu não aprendi sobre comunhão, então eu não vou ter comunhão com ninguém, não vou me relacionar. A gente vai deixar barato? Ou a gente vai fazer diferença? A gente tem a oportunidade de mudar a nossa história, de mudar essa realidade. E muitas vezes pais são imperfeitos e de alguma forma não conseguiram transmitir este valor da espiritualidade. Eu tive a oportunidade uns anos atrás de participar de um grupo de estudo da FAMEMA, falando sobre a questão da cura e a religião, ou religiosidade, a questão da fé. Então eu como pastor evangélico, tinha um padre, tinha um cara do centro espírita, tinha um do centro de Umbanda e tinha mais um, que eu não lembro agora. Nós éramos em 5. E aí o que acontecia? Todos daqueles grupos de estudo, tinha um grupo de estudo grande,
Quando o médico chegava, ele oferecia uma oração, uma meditação, uma reflexão, uma bênção. Isso independente da religião. Eles queriam analisar a questão da fé e a recuperação e cura. E tinha um grupo que não tinha isso, não recebia isso. Então toda vez que chegava lá, chamava, tinha uma agenda, a gente se encontrava quinzenalmente, às vezes uma vez por mês, para depois analisar. E depois de um bom tempo, impressionante, o resultado desse estudo é que aqueles que tinham alguma coisa ligada à fé, e estou falando independente da religião, aqueles pacientes que recebiam alguma coisa linkada à fé, eles se recuperaram muito mais rápido e muito melhor do que aqueles que não tinham nada. Uma faculdade, reconhecendo o valor da espiritualidade. Agora nós, além do valor da espiritualidade, nós temos a espiritualidade verdadeira. Nós temos o Deus verdadeiro, aquele que não ficou morto no madeiro, aquele que está vivo, que nos ouve hoje, aquele que realmente tem poder sobre a vida e a morte, aquele que é soberano, está acima da doença, acima de tudo que passa nas nossas vidas, acima de nós mesmos. E aí nós não conseguimos ensinar, transmitir esse valor da espiritualidade para a próxima geração. De alguma forma, Eli como pai não conseguiu transmitir isso. A reflexão que fica para nós como pais, como essa geração que vai passar o bastão para a próxima, que vai deixar um legado para a próxima. Que legado você quer deixar? No valor espiritualidade, no valor de dar importância ao altar, de dar importância à adoração, de dar importância àquilo que é de Deus, a nossa devoção ao Senhor. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para a próxima geração? O segundo pai que eu quero conversar com vocês, ainda em 1 Samuel, agora capítulo 8, é o próprio Samuel. 1 Samuel capítulo 8. E aqui Samuel já é mais do que um sacerdote. Porque Samuel já tinha se tornado sacerdote, profeta. E naquela época não tinha um administrador, não tinha um presidente, não tinha um rei. Então Samuel é a figura do líder máximo da nação. Samuel é como o presidente, é como um governante, um administrador, e também no aspecto religioso, sacerdote e profeta. Samuel era o líder máximo lá. Só que aí as pessoas começaram a olhar para os filhos de Samuel. E as pessoas começaram a ver os filhos de Samuel e falar assim, esse nós não queremos na tua linha sucessória, esse nós não queremos para suceder você. Eles chegam para Samuel e falam assim, nós não queremos. É esse capítulo que eles rejeitam Samuel e começam a pedir um rei. Ele fala, nós não queremos seus filhos na linha sucessória, nós não queremos eles. E o versículo 3, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, vou dizer o 2 e o 3, né? O 2 fala lá, Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Mas os filhos de Samuel não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Em Samuel eu quero conversar sobre a questão moral. Se em Eli a gente conversou um pouco sobre a espiritualidade, em Samuel eu quero conversar sobre a questão moral. Porque essas características são características da nossa sociedade de hoje. O que me faz pensar, será que nós não somos responsáveis de estarmos criando uma geração gananciosa, que aceita suborno e que perverte a justiça? Será que de alguma forma nós, pais imperfeitos, e de novo, pais responsáveis, tio, vovô, vovó, quem cria, essa geração não conseguiu deixar um legado para a próxima geração, e nós criamos uma geração gananciosa, que aceita suborno e que perverte a justiça? Quando eu penso em ganância, eu penso, o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Nós vivemos uma sociedade totalmente capitalista, consumista. E será que essa geração não é consumista justamente por culpa nossa? Nós conversamos com pais, famílias, tudo que eles veem na TV hoje, porque aquele negócio, a televisão passa para a gente e fala assim, eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso disso para realizar, fala sobre realização de sonhos, vem ser feliz. Tem várias propagandas que vão colocar, se você não tiver isso,
E nós temos colocado a nossa felicidade linkada com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós temos. Os nossos filhos dizem, o papai de fulano trocou de carro, o papai de fulano viajou para não sei aonde, volta das férias na escola, fulano foi para não sei aonde, fulano foi, eu quero um videogame novo, eu quero um computador novo. O que nós ensinamos para os nossos filhos? Porque quando eles não têm essas coisas, quando eles não têm, parece que eles ficam infelizes, o humor muda, não se completam. Eles querem trocar a bicicleta nova, o skate novo. E aí a responsabilidade de uma geração, de ensinar a próxima geração, que não é o ter que deixa a gente feliz, que o nosso sucesso profissional, ou sucesso em casa, ou sucesso de vida, não está linkado àquilo que nós temos e possuímos, mas está linkado àquilo que nós somos. E muitas vezes não é por maldade, na igreja mesmo, nós identificamos as pessoas assim. Às vezes nós identificamos, quem é fulano de tal? Aquele da caminhonete tal. Quem é fulano de tal? Aquele que trabalha na empresa tal. Quem é fulano de tal? Aquele da moto X e Y. E às vezes para identificar as pessoas, nós identificamos até o fulano de tal, a ciclana de tal, com aquilo que ela tem, com aquilo que ela possui. E nós vivemos uma sociedade que identifica e padroniza as pessoas por aquilo que eles têm. Não, esse aqui é mais inteligente, esse aqui é empreendedor, esse aqui conseguiu chegar lá. Não, esse aqui está penando na vida. Não, Deus deve estar ainda ensinando algumas coisas para ele. Porque a gente vai abraçando essas ideias e até abraçando essa teologia. Não, se o cara ganhou muito dinheiro é porque não, Deus está tratando ainda com ele. Esse aí é pobre, esse aí ainda está lutando na vida. Não, Deus ainda precisa ensinar alguma coisa. E muitas vezes nós padronizamos as pessoas, nós estereotipamos as pessoas por aquilo que elas têm. E nós criamos uma geração gananciosa. Eu preciso ter, a qualquer custo. Eu preciso ter para garantir a minha felicidade. Eu preciso ter porque isso é o meu sonho. E eu só vou realizar o meu sonho quando eu conquistar isso. Quando eu falo de aceitar suborno, eu fico pensando numa geração que quer dinheiro fácil. Uma geração que quer dinheiro fácil. Eu lembro de em Caxias do Sul, teve uma época que vieram um grupo de refugiados de Gana. Chegaram na cidade 500, 600 refugiados. Isso, eu já estava em Marília, saiu no Fantástico, saiu em um monte de lugar, porque eles pararam em Caxias do Sul e eles destoavam muito, né? Porque o Rio Grande do Sul, a cidade, a Serra Gaúcha é dividida em italianos e alemães, e aí chega lá um bando de africanos. E aí o Fantástico foi até fazer uma matéria, conversar, porque o que a turma, a sociedade ia receber, como que ia fazer aquilo. E aí eles começaram a conversar com os empresários, e os empresários começaram a contratar o pessoal de Gana. Porque a resposta dos empresários foi assim: essa turma valoriza o dinheiro e o trabalho. A turma do Brasil, a turma daqui, quer subir rápido. Esse salário é pouco para mim. Quer trabalhar pouco, ganhar muito, quer ser promovido rápido. Quando que é a próxima promoção? Quando que eu vou mudar de cargo? Quando que eu vou mudar disso? E o pessoal queria trabalhar, precisava trabalhar. Valorizava o trabalho, valorizava o salário que tinha. Será que isso não é culpa de uma geração que não soube passar princípios morais, valores cristãos? Valor do trabalho, valor do ganho, valor do sustento, valor de ser grato àquilo que tem. O que nós vamos deixar para a próxima geração? E mesmo você, se você tem aprendido assim, talvez você olhe, faça uma análise da tua vida, do teu coração, do teu comportamento. Você está triste porque não conseguiu trocar de carro. Você está triste porque na pandemia ganhou menos. Você está triste porque não conseguiu realizar aquela viagem que você planejou. E aquilo tem mudado o teu humor, aquilo tem mudado a tua fé, aquilo tem desanimado na tua caminhada cristã, porque você não conquistou, não possuiu aquilo que você queria. E seus filhos ou a próxima geração, vendo a sua atitude em casa, vão aprender o quê? Em Samuel fala de perverter a justiça. Os filhos de Samuel. E Samuel, gente, quando eu estou falando de pais imperfeitos, Samuel é um homem de Deus. Samuel é um homem que começou bem a carreira e terminou bem a carreira. Samuel foi um homem íntegro. Mas foi um pai imperfeito.
Por isso eu não quero tacar pedra de novo, não quero julgar, mas eu quero pensar, e aí? Se nós tivermos pais imperfeitos, se nós tivermos pais que não conseguiram transmitir tudo que nós precisávamos, nós vamos deixar assim? Ou seremos ministrados pelo nosso Pai, para mudar o nosso comportamento, para a gente fazer diferente, para a gente mudar a história, para a gente mudar a próxima geração? Perverter a justiça tem a ver com alterar um estado de ética, de moral, para o negativo. Perverter a justiça, talvez na linguagem corintiana, que aqui eu sou corintiano, né, no coloquial. Perverter a justiça tem a ver com aquele que sabe fazer o certo e não faz. Isso. Aquele que sabe fazer o certo, ou que sabe o que deve ser para fazer, sabe que o certo a fazer e não faz. Quando eu olho para isso, quantas e quantas vezes nós pervertemos a justiça? Nós falamos de igualdade, levantamos a bandeira de igualdade, uma geração que levanta a bandeira de igualdade, mas não sabe o que é justiça. Uma geração que quer sair por aí falando em igualdade de direitos e deveres, que igualdade em tudo quanto é coisa, mas não sabe o que é justiça. Nós sabemos o que é certo, mas não fazemos o que é certo. Quantas e quantas vezes em casa, você está cansado, irritado, você já teve um dia de trabalho, você chega em casa e tem um problema ali na família, os dois irmãos estão brigando, quebrando pau, e ali um provocando o outro, porque isso, é só na minha casa que acontece isso. Aí você chega lá, os dois estão se pegando, você fala, ai Jesus, aí o que você faz? Você finge que não vê, nós pais, né? Agora falando de pai, né? Pai é assim, você finge que não vê, vai fazer outra coisa, fala, tenho coisa para fazer. Aí você vê às vezes a mãe desesperada, querendo uma ajuda, olhando com aquele olhar de falar assim, ó, e aí você fala, meu, se vira aí, você está aí, você está há mais tempo, você já é mais experiente, você já está nas circunstâncias, você sabe o contexto da coisa, e a gente se faz de salame, lá no sul a gente falava, né, se faz de salame e sai andando. Quantas e quantas vezes, no nosso relacionamento conjugal, você sabe o que é fazer o certo, tem que conversar, tem que tratar, mas a gente não quer, a gente foge do certo a fazer. Quantas e quantas vezes em relação a perdão, você sabe que precisa perdoar, você sabe que precisa liberar perdão, você sabe que precisa pedir perdão, você sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente dá desculpa, a gente enrola, a gente foge. Você perverter a justiça. De alguma forma você está mudando um aspecto moral e ético para o lado negativo. Você sabe que tem que fazer o certo e não faz. Vamos pensar na nossa geração. Às vezes nós não recebemos isso dos nossos pais. Tem gente que nunca viu um pai pedir perdão. Tem gente que fala assim, não era comum, nunca viu o pai chamar para uma conversa. Nunca viu a geração anterior, a geração que nos sucedeu, chegar para nós e falar assim, ó, precisamos conversar isso, vamos sentar na sala e conversar. Tem gente que não é acostumada a isso, não aprendeu isso. Beleza, pais imperfeitos. Mas a gente pode mudar a nossa história a partir de hoje. A gente pode fazer diferente, a gente pode refletir sobre isso, pensar sobre isso, conversar sobre isso e mudar, fazer diferença, mudar a nossa atitude. Em Eli a gente olha a questão espiritual, em Samuel a gente olha essa questão de princípios morais, mas eu quero ver um último pai, Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, mas eu quero olhar para Davi como pai. 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13 mostra Davi, uma faceta de Davi como pai. 2 Samuel capítulo 13 é a história de Amnon e Tamar. Gente, meu relógio está adiantado, mas está tranquilo, né? Quando Amnon se apaixona por Tamar. Você sabe que Davi tinha 2 esposas. Eles eram meio-irmãos, eles eram pais, filhos de Davi, mas não eram filhos da mesma mãe. Isso aí é Antigo Testamento, até hoje na cultura oriental tem essa questão de 2 esposas, não me pergunte o que, também acho loucura, cuidar de uma já é uma dificuldade tremenda, imagina 2, deixa para lá, está por vida, não sei o que os caras inventam, mas deu resultado, Davi tinha lá. E aí eles eram meio-irmãos, e Amnon se apaixona por Tamar.
Naquela época, nos outros reinos, nas outras nações, podia ter casamento entre meio-irmãos, mas no povo de Israel não, porque tinha a lei, Levítico, Deuteronômio, tinha falado que não podia. Mas é aquele negócio, começa a olhar para as outras, começa a querer e queria, se apaixonou. E aí ele ouve um primo, Jonadab. O primo Jonadab chega e manda um plano para ele, fala assim: ó, presta atenção, por que você está assim? Eu estou apaixonado, tal. Se finge de doente. Se finge de doente, faz greve de fome e fala que só vai comer se Tamar vier nos seus aposentos e preparar a comida para você, senão você não vai comer. Ele ouve o conselho desse primo. Pais responsáveis, já presta atenção, quem nossos filhos estão ouvindo? Quais conselhos nossos filhos estão ouvindo? A quem eles estão dando ouvidos? Aminon ouve o conselho do seu primo Jonadab, se finge de doente, faz greve de fome, fala para o seu pai: ó, só vou comer se a minha irmã Tamar vier aqui preparar o alimento. E já era todo o plano, quando ela viesse ficar sozinho, você agarra ela e força ela a ter relações sexuais com você. Ele coloca em prática esse plano, ele finge de doente, ele fala para Davi, o rei, que só vai comer se Tamar vier preparar uma coisa para ele. Quando Tamar chega, ele manda sair todo mundo e ele vai para cima dela e força ela. E ela ainda pede, fala: não faz isso, meu irmão. Não faz isso. E se você pedir para o rei vai dar. Você é filho do rei, você vai pedir para o rei. E ele faz a força. Literalmente, Aminon violentou Tamar. Quando Tamar sai, e ele manda ela embora depois, expulsa ela do quarto. Ela ainda fala: meu, não faz isso, me expulsar agora é pior do que o mal que você já me fez. Como que você vai fazer isso comigo? Quando ela sai do quarto, Absalão, que era seu irmão de sangue, de pai e de mãe, Absalão vira para Tamar e fala: o que aconteceu? Por que você está chorando assim? E ela conta: Aminon me violentou. Absalão começa a ficar com ódio, e ele vai falar com o pai, ele conta para o pai. Se você passar os teus olhos, versículo 21 e 23, versículo 21 a 23 de 2 Samuel 13, vai mostrar que Davi fica furioso, fica bravo, fica triste, fica revoltado, mas não dá indício nenhum de ter feito alguma coisa. Ele sabia da história, mas ele não faz nada. E em Davi eu quero conversar sobre disciplina em amor. Ele não faz nada. 2 anos se passam. Absalão arma um plano e mata o seu irmão Aminon. Quando chega a notícia, fala: todos os filhos de Davi morreram. Todos os filhos de Davi ficam desesperados. Como meus filhos morreram? Jonadab, o primo Jonadab, vem e fala assim: ó, meu rei, não foram todos seus filhos que morreram, somente Aminon morreu. Porque há 2 anos Absalão só pensa nisso. Há 2 anos Absalão só fala sobre isso. Há 2 anos Absalão planeja fazer isso. E só o Senhor não percebeu. Só o Senhor não sabia. Davi, como rei, foi o maior rei do povo de Israel, a maior época de conquistas, o maior domínio territorial, o maior exército, a maior prosperidade, o maior dinheiro, a questão financeira. Davi foi um sucesso como rei. Mas há 2 anos o seu filho planejava, pensava, matutava com ódio, com amargura, com rancor, querendo matar o seu irmão, e Davi não sabia de nada. Quantos de nós pais não sabemos o que passa no coração dos nossos filhos? Nós não sabemos. Quantos de nós pais não temos a mínima noção das tristezas, das frustrações, da raiva, da amargura, do ódio, por Davi não ter feito nada mesmo, do ódio dele, porque depois Absalão se levanta contra o rei. Olha o ódio que ele carregava do seu próprio pai, por ele não ter feito nada. Nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos o que passa no coração dos nossos filhos. Eles estão debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso teto, no palácio real, comentando, conversando, passeando, e nós estamos cegos. Nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso. Uma geração precisa atingir o coração da outra geração. E quando marca, por exemplo, não sei se você ouviu essa história do cringe,
Deixa eu falar baixo porque eles estão lá e se eles ouvirem vão ficar bravos. Mas você ouviu a história do cringe? Quem não sabe, quando marcaram que uma geração é cringe. Cringe significa como se fosse vergonha alheia. Mas a ideia é que essa gíria ficou assim: você está ultrapassado. E muito mais do que uma gíria, muito mais do que taxar uma outra geração. O perigoso disso é falar assim: você não consegue me acessar, porque você não sabe o que eu penso. Essas gírias, esse estereótipo, né, essas demarcações, é justamente para separar. Você não tem acesso ao meu coração, porque você é cringe. Você não sabe o que eu penso, você não sabe como eu vivo, você não sabe o que a minha circunstância, e isso separa uma geração da outra, e nós não conseguimos acessar o coração dos nossos filhos, nós não conseguimos acessar as emoções, a alma, o espírito deles. Nós precisamos pensar sobre isso, porque se Davi fosse firme aqui, talvez Davi perdesse Aminon de alguma forma, mas ganhasse Absalão. Nós não sabemos. Eu lembro quando eu fui expulso do futebol. No futebol eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, para fazer teste e tal. Morava em alojamento, sempre em casa, mas acabei me envolvendo com um monte de coisa. Experimentando as drogas, me envolvendo com a galera, fazendo bagunça, e jogava bola, mas era muito fora. E eu lembro que um dia eu estava no Atlético Paranaense. O presidente do Atlético Paranaense, que é até hoje o Petralha, que até hoje não, né? Foi e voltou, ele falou: esvazia o armário, e me expulsou do futebol. Vai, sai daqui. E como eu era menor, naquela época só assinava depois dos 21 anos. Meus pais foram me buscar em Curitiba. E falaram assim: nós não vamos assinar. Você vai embora, vamos para casa. Vem. E eu lembro que aquela viagem de 400 quilômetros, eu fui sem falar nada. 400 quilômetros no carro de boca fechada, porque para mim tinha acabado o meu sonho, tinha acabado a minha vida. Tiraram o meu chão, eu vivi para isso. Desde os 5, 6 anos eu jogava em escolinha, a minha vida foi toda feita para isso, era isso, e de repente... Mas quando eu olho para hoje, se meu pai não tivesse sido firme ali, e depois ele me obrigou a ir num acampamento, e claro, me obrigou, eu já tinha conhecido, cresci na igreja, mas assim, fui nesse acampamento meio que... E nesse acampamento Deus ministrou meu coração, Deus falou comigo. Nesse acampamento foi onde Deus mudou a minha história. E eu fico imaginando se meu pai não tivesse sido firme comigo. Como fala em Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina a quem Ele ama, que Deus disciplina a quem Ele aceita como filho. E muitas vezes nós ficamos com medo de disciplinar nossos filhos, de ser duro com nossos filhos, de ser firme com os nossos filhos, de ser firme com uma próxima geração. Vamos falar igreja, comunidade. De ser firme com uma próxima geração. Mas isso é prova de amor. E eu fico imaginando se talvez meu pai não tivesse sido firme comigo quando precisou, tivesse sido duro comigo naquela época, talvez eu não estivesse uma família, talvez eu não tivesse uma família, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu não fosse pastor, talvez nem estivesse vivo, não sei. Mas a disciplina de alguém que ama, a firmeza para princípios e valores cristãos, pode mudar a história da próxima geração. E nós vivemos uma época que as pessoas não querem mais, não pode bater, lei da palmada, não pode isso, não pode aquilo. A gente não fala de disciplina, não fala de disciplina na igreja, não pode disciplinar ninguém na igreja, porque nessa igreja é dura demais, essa igreja é religiosa, essa igreja é cheia de hipócrita, de fariseu. Não se fala mais em disciplina, não conversa mais sobre disciplina, nós não falamos sobre isso, e vivemos uma geração que faz o que quer, e o resultado está aí, o que a gente tem experimentado. Por isso, nesse Dia dos Pais, eu queria aproveitar para meditar e refletir sobre isso. O que uma geração vai deixar para a próxima? Pensando em espiritualidade, pensando em valores morais, pensando em disciplina. Pais imperfeitos, mas com a graça de Deus nós podemos refletir sobre isso hoje, conversar sobre isso e mudar a nossa história. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Que Deus nos abençoe, gente. Eu creio que a função de pai, mãe, da próxima geração é essencial na formação de um próximo caráter, na formação de um caráter cristão. Que esse breve estudo, essa breve reflexão, não é para te trazer culpa, mas que possa te encorajar para ser um pai que transmita valores espirituais, valores morais e disciplina no sentido bíblico, em amor,
para a próxima geração. Eu tenho certeza, plena convicção de que o nosso Pai vai nos capacitar, te capacitará para esse desafio imenso de uma geração transmitir um legado na passada de bastão para a próxima geração. Feche seus olhos, vamos orar? Eu quero orar por você, papai, mas eu quero orar por você, mamãe, que cuida dos seus filhos, por você, avô, avó, que tem essa responsabilidade, pelo tio, tia, por essa geração que tem esse privilégio, essa responsabilidade de transmitir para a próxima geração um legado. Se você tem tido dificuldade com isso, se você tem tido... A gente está aqui para isso. Nós somos pais imperfeitos também, gente. Nós somos pais imperfeitos, mas a igreja está aqui cheia de pais imperfeitos, mas lutando, caminhando, para a gente transmitir algo positivo para a próxima geração. Lutando para transmitir valores e princípios cristãos, valores que mudem a história da próxima geração. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, que olhando para esses pais, que foram imperfeitos, mas pela tua graça, o Senhor tem a história com cada um deles. Davi como homem segundo o coração de Deus, Samuel com todos esses livros escritos, Eli que direcionou Samuel. Deus, em cada um deles o Senhor tem uma história, uma marca, o Senhor tem uma experiência. E eles nos ensinam hoje, mesmo olhando pelos lados negativos, eles nos ensinam hoje, Pai. E esse desafio de transmitirmos para a próxima geração, Pai, que o Senhor nos capacite. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu auxílio. Que assim como cantamos, que a tua unção nos regue, para que a gente possa exalar o teu ser, que a tua unção possa nos preencher, que a tua unção possa nos encher, que a tua unção possa transbordar em papais, mamães, titios, titias, vovô, vovó, pelos responsáveis, que a tua unção possa capacitar cada lar, cada família, para que a gente possa transmitir valores eternos, valores reais, que possam mudar a história, o caráter da próxima geração. Deus, é tão difícil para nós, somos falhos, é tão difícil para nós, somos imperfeitos, mas contamos com a tua ajuda. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, e que o Senhor abençoe todos os papais nesse dia dos pais. Que seja um dia de dependência do Senhor, que seja um dia de celebração, de gratidão, de abraço, de amor, de perdão, de reconciliação, de restauração. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos. Amém, Pai. Amém.